paz do Senhor Jesus, povo de Deus, estamos aqui com a leitura do dia 22, louvado seja o nome do Senhor, onde nós vamos estar meditando nos livros de 1 Crônicas, do capítulo 16 ao capítulo 18, e João, do capítulo 7, do versículo 28 ao 53. Vamos iniciar nossa leitura. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 16. Levaram a arca da aliança para a barraca que Davi tinha preparado para ela e colocaram lá dentro. Então ofereceram a Deus sacrifício que foram completamente queimados e ofertas de paz. Depois que Davi acabou de oferecer o sacrifício, abençoou o povo em nome do Senhor e distribuiu comida a todos. Deu a cada homem e a cada mulher de Israel um pão e um pedaço de carne assada e passas. Davi nomeou alguns levitas para dirigirem a adoração ao Senhor, o Deus de Israel, cantando e louvando a Deus em frente da arca da aliança. Asaf foi nomeado o chefe deles e Zacarias o seu ajudante. Para tocarem lira foram nomeados Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel. Para tocar pratos foi nomeado Asaf e para tocar trombeta todos os dias em frente da arca da aliança foram nomeados sacerdote Benaías e Jaziel. Foi nesse dia que Davi deu pela primeira vez a Asaf e aos seus colegas levitas a responsabilidade de cantarem louvores a Deus, o Senhor. Um hino de louvor. Agradeça a Deus o Senhor, anuncie a sua grandeza e cantem as nações as coisas que ele fez. Cantem a Deus, cantem louvor a ele, cantem, falem dos seus atos maravilhosos. Tenha orgulho daquilo que o Santo Deus tem feito, que fique alegre o coração de todos os que adoram o Senhor. Procure a ajuda do Senhor, esteja sempre na sua presença. Vocês, descendentes de Israel, servos de Deus, vocês, descendentes de Jacó, o escolhido de Deus, lembre de tudo o que Deus tem feito, lembre dos seus grandes e maravilhosos milagres e de como tem condenado os nossos inimigos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus mandamentos são para o mundo inteiro. Ele sempre lembrará da sua aliança, por milhares de geração, cumprirá as suas promessas. Ele será fiel à aliança feita com Abraão e à promessa que fez com juramento a Isaque. Deus fez uma aliança com Jacó para sempre, fez com ele uma aliança eterna. Naquela ocasião, Deus disse: Eu lhe darei a terra de Canaã, e ela será de vocês para sempre. Eles eram muito poucos, eram estrangeiros na terra prometida, andava de país em país, de reino em reino, mas Deus não deixou que ninguém o maltratasse e para protegê-lo avisou reis e lhe disse: Não toque nos servos que eu escolhi e não maltrate os meus profetas. Cantem ao Senhor todos os povos da terra, anuncie todos os dias que ele nos salvou. Fale da sua glória às nações. Cantem a todos os povos, contem a todos os povos as coisas maravilhosas que ele tem feito. O Senhor é grande e merece todo o nosso louvor. Ele deve ser temido mais do que todos os deuses, pois os deuses das outras nações são somente ídolos, mas o Senhor fez o céu. Ele será cercado de glória e majestade, poder e beleza enche o seu templo. Louve o Senhor todos os povos da terra, louve a sua glória e o seu poder. Dê ao Senhor a honra que ele merece, traga uma oferta e entre nos pátios do seu templo. Curve-se diante do santo Deus, quando ele aparecer, tema diante dele toda a terra. Aleluia. A terra está firme no seu lugar
não pode ser abalada. Alegre-se a, alegre-se a terra e fique contente o céu. Diga em todas as nações: o Senhor é rei. Runja o mar e todas as criaturas que nele vivem. Alegre-se os campos e tudo que há neles. Então as árvores dos bosques gritarão de alegria diante de Deus o Senhor, pois ele vem governar a terra. Dê graça ao Senhor, porque ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Diga a ele: liberta-nos, ó Senhor, nosso Salvador. Ajunta-nos e tira do meio dos pagões. Aleluia, assim nós te daremos graça. E com prazer te louvaremos, ó Santo Deus. Louvemos o Senhor, Deus de Israel. Louve o Senhor para sempre. Então o povo disse: Amém. E louvor a Deus, o Senhor. Adoração em Jerusalém e Gibeão. O rei Davi pôs Asaf e os seus colegas levitas como encarregado permanentes da adoração que era feita no lugar onde a Arca da Aliança havia sido colocada. Eles deviam cumprir os seus deveres todos os dias. Obed-edom, filho de Jetum, e 78 homens do seu grupo de família deviam ser os ajudantes. Osa e Obed-edom eram os guardas dos portões. Porém, o sacerdote Zadok e os seus colegas estavam encarregados do culto ao Senhor Deus na tenda sagrada, que estava no lugar de adoração em Gibeão. Todas as manhãs e todas as tardes, eles deviam oferecer no altar sacrifício que seria completamente queimados, de acordo como está escrito na lei que o Senhor deu ao povo de Israel. Estava ali com eles Emã e Gedum e outros que haviam sido nomeados a fim de cantar louvores ao Senhor por causa do seu amor que dura para sempre. Emã e Jetum também estava encarregado das trombetas, dos pratos e dos outros instrumentos que era tocado para acompanhar os hinos de louvor. Os membros do grupo de família de Jetum estavam encarregados de guardar os portões. Então todos foram para a casa de Davi, todos foram para casa e Davi também foi, a fim de passar algum tempo com a sua família. A mensagem de Natã para Davi, capítulo 17. Davi estava morando no seu palácio. Um dia ele mandou chamar o profeta Natã e disse: Veja só, eu estou aqui morando numa casa revestida de madeira, de cedro, mas a arca da aliança está guardada numa barraca. Natã respondeu: Faça tudo o que quiser, pois Deus está com o Senhor. Mas naquela noite o Senhor disse a Natã: Vai e diga ao meu servo Davi que eu mandei dizer o seguinte: Você não é a pessoa que vai construir o templo em que vou morar. Desde o tempo em que tirei o povo de Israel do Egito até hoje, eu não tenho morado em nenhum templo. Tenho sempre morado numa tenda e mudado de um lugar para outro. Em todas as minhas viagens com o povo de Israel, nunca perguntei a nenhum dos líderes que escolhi por que razão eles não construíram para mim um templo revestido de cedro. Portanto, diga ao meu servo Davi que eu, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, digo o seguinte: eu tirei você do trabalho de cuidar das ovelhas no campo, para que governasse o povo de Israel. Estive com você em todos os lugares por onde tem ido, e o defendi de todos os seus inimigos. Conforme você foi avançando, eu farei com que você seja famoso, tão famoso quanto os maiores líderes do mundo. Escolhi um lugar para o meu povo de Israel e fiz morar ali, num lugar onde eles viverão sem nunca mais serem perseguidos. Desde que entraram nesta terra, eles têm sido atacados por povos violentos, mas isso não acontecerá mais. Prometo derrotar todos os seus inimigos e dar descendentes de você. E quando você morrer e for sepultado ao lado dos seus antepassados, eu colocarei um dos seus filhos como rei e tornarei forte o reino dele.
Será ele quem construirá um templo para mim, e eu farei com que os seus descendentes governem para sempre. Eu serei pai dele, e ele será meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor, como fiz com Saul, que foi o rei antes de você. Eu colocarei como responsável pelo meu povo e pelo meu reino para sempre. A sua descendência real nunca terminará. E Natã contou a Davi tudo o que Deus lhe havia revelado. A oração de agradecimento de Davi. Então o rei Davi entrou na barraca, sentou-se e orou assim: Ó Senhor Deus, eu não mereço tudo aquilo que fizeste por mim no passado, e a minha família também não merece. E como se isso ainda não fosse pouco, está fazendo promessas a respeito dos meus descendentes no futuro. Tu és, ó Deus, tu és, ó Senhor, Deus, já me está tratando com grande, já está me tratando como um grande homem. O que mais posso dizer? Tu me conheces bem e, no entanto, honras a mim, o teu servo. Era teu desejo e propósito fazer isso para mim e me mostrar a minha futura grandeza. O Senhor, ó Senhor, não há ninguém igual a ti. Nós sempre soubemos que só tu és Deus. Não há nenhuma outra nação na terra com o, com o teu povo como o teu povo de Israel, que libertaste para ser o seu próprio povo. As grandes e maravilhosas coisas que fizeste por eles tornaram o meu nome famoso em todo o tempo. Tu tu libertaste o teu povo do Egito e expulsaste as outras nações, conforme o teu povo ia avançando. Tu fizeste com que o teu povo de Israel fosse teu para sempre. E tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus. E agora, ó Senhor, Deus, confirma para sempre a promessa que fizeste ao meu respeito e a respeito dos meus descendentes, e cumpre o que dissestes que ia fazer. Tua fama será grande, e para sempre as pessoas dirão: o Senhor Todo-Poderoso é o Deus de Israel. E tu farás com que sempre haja reis entre os meus descendentes. Ó meu Deus, eu tenho coragem para te fazer esta oração, porque revelaste a mim, o teu servo, que fará com que os meus descendentes sejam rei. Tu, ó Senhor, és Deus e me fizeste essa maravilhosa promessa. Eu te peço que abençoe os meus descendentes, para que eles continuem a ter sempre a tua proteção. Tu, ó Senhor, os tenha abençoado e que a tua bênção esteja com eles para sempre. Capítulo 18 do primeiro livro das Crônicas. Aleluia. Diversas vitórias de Davi. Algum tempo depois, Davi atacou de novo os filisteus e os derrotou. Tomou deles a cidade de Gate e os povoados que ficavam ao seu redor. Também derrotou os moabitas, que ficaram dominados por ele e lhe pagavam imposto. Depois Davi atacou Adazé, que era o rei de Zoba, na Síria, perto da região de Amate. Isso aconteceu quando Adazé estava tentando conquistar a região que ficava ao longo do rio Eufrates. Davi tomou de Adazé 1.000 carros de guerra e prendeu 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infataria. Ele também ficou com cavalos suficiente para puxarem 100 carros de guerra e aleijou os outros. Os sírios de Damasco foram socorrer Adazé, e Davi atacou e matou 22.000 deles. Em seguida, colocou acampamentos militares no território do sírio de Damasco. Davi os dominou e eles lhe pagavam imposto. O Senhor Deus fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares. Davi tomou dos oficiais de Adazé os escudos de ouro que eles usavam e os levou para Jerusalém. Também tomou uma grande quantidade de bronze da cidade de Tibate e de Cum, que era governada por Adazé. Anos mais tarde, Salomão usou esse bronze para fazer o tanque, as colunas e os objetos do templo.
O rei Toió, da cidade de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadazé. Então mandou seu filho Jorão para cumprimentar Davi e para lhe dar os parabéns por ter vencido Hadazé. Acontece que Toió havia lutado muitas vezes contra Hadazé. Jorão levou para Davi objetos de prata, de ouro e de bronze, e o rei Davi os separou para serem usados na adoração a Deus, o Senhor, juntamente com a prata e o ouro que tinha tomado dos povos que havia conquistado, isto é, os Edomita, os Moabita, os Amonita, os Filisteu e os Amalequitas. Abisai, cuja mãe se chamava Zeruia, derrotou os Edomitas no vale do Sal e matou 18.000 deles. Ele colocou acampamentos militares em todo o país de Edom, e o povo dali ficou debaixo do domínio de Davi. O Senhor fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares onde ia. Davi governou todo Israel e fez que os Davi governou todo Israel e fez com que o seu povo fosse sempre tratado com justiça. Joabe, irmão de Abissai, era o comandante do exército. Josafá, filho de Aliúde, era conselheiro do rei. Zadok, filho de Aitube, e Meleque, filho de Abitai, era um sacerdote. Searias era o escrivão. Benaías, filho de Joiada, era o chefe dos Quereditas e dos Peleditas. E os filhos do rei Davi tinham as mais altas posições no seu serviço. Essa foi a nossa leitura nos capítulos, aleluia, do livro de 1 Crônicas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos meditar, aleluia, em João, capítulo 7, do versículo 28, aleluia, ao versículo 53. Quando Jesus estava ensinando no pátio do templo, Jesus disse bem alto: será que vocês conhecem mesmo e sabem de onde eu sou? Eu não vim por minha própria conta. Aquele que me enviou é verdadeiro, porém vocês não conhecem. Mas eu conheço porque venho dele e fui mandado por ele. Então quiseram prender Jesus, mas ninguém fez isso porque a sua hora ainda não tinha chegado. Porém, muitas pessoas que estavam na multidão creram nele e perguntaram: quando o Messias vier, será que vai fazer milagres maiores do que este homem tem feito? Guardas mandaram para prender Jesus. Os fariseus ouviram a multidão comentando essas coisas sobre Jesus e por isso eles e os chefes dos sacerdotes mandaram guardas para prenderem. Aleluia. E Jesus disse: eu vou ficar com vocês só mais um pouco de tempo. Depois irei para aquele que me enviou. Vocês vão me procurar e não vão me achar, pois não pode ir para onde eu vou. Então os líderes judeus começaram a comentar: para onde será que ele vai, que não podemos achar? Será que ele vai morar com os judeus, aleluia, que moram no estrangeiro? Será que ele vai ensinar os não-judeus? O que será que ele quis dizer quando afirmou: vocês vão me procurar e não vão me achar, pois não podem ir para onde eu vou? A fonte da água viva. O último dia da festa era o mais importante. Naquele dia, Jesus se pôs de pé e disse bem alto: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito Santo porque Jesus ainda não tinha voltado para a presença gloriosa de Deus. O povo se divide. Muitas pessoas que ouviram essas palavras afirmaram: de fato, este homem é o profeta. Outros diziam: ele é o Messias. E ainda outras pessoas perguntavam: mas será que o Messias virá da Galileia? As Escrituras Sagradas dizem que o Messias será descendente de Davi e vai nascer em Belém, onde Davi morou. Então, o povo se dividiu por causa dele. Alguns queriam prender Jesus, mas ninguém fez isso.
Os líderes judeus não creram. Os guardas voltaram para o lugar onde estavam os chefes dos sacerdotes e os fariseus, e eles perguntaram: por que vocês não trouxeram aquele homem? Eles responderam: nunca ninguém falou como ele. Então os fariseus disseram às guardas: será que vocês também foram enganados? Por acaso alguma autoridade ou algum fariseu creu nele? Essa gente não conhece a lei e essa gente não conhece a lei, está amaldiçoada por Deus. Mas Nicodemos, que era um deles e que certa ocasião havia falado com Jesus, de acordo com a nossa lei, não podemos condenar o homem sem ouvi-lo primeiro, e descobriu o que ele fez. Por acaso você também é da Galileia? Perguntaram eles. Estude as Escrituras Sagradas e verá que da Galileia nunca surgiu nenhum profeta. Essa foi a nossa leitura de hoje, aleluia, do dia 22. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo possa vos abençoar através da sua poderosa palavra. Em o nome